A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Gessé, você está no nosso canal Palavra Andada, onde nós temos o prazer de aqui, no nome de Jesus Cristo, servir a Deus. E servir a Deus é também servir as pessoas. Por isso eu sou servo de Deus e servo vosso. Nós estamos em continuidade com a nossa proposta da série Escatologia ou Escatos, ok? A ideia é apresentar de maneira gradativa, sem pressa, sem acumular informações, uma mensagem que é exatamente aquela que as pessoas estão nos pedindo. Por quê? Por conta do processo que nós estamos vivendo, estão me perguntando, pastor, é o fim, não é o fim, acabou, não acabou, é do cavalo, é da praga, é daqui, é dali, é da ira, é da taça. Preste atenção. Parou? Aê, respira. Isso, muito bem. Nós começamos o primeiro vídeo, Escatologia de número 01, lendo o texto de Ezequiel capítulo 7. No capítulo 7, nós falamos acerca do que disse o profeta Ezequiel à nação de Israel e aos povos. E lá ficou clara uma verdade. Ele disse, o fim vem. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Porém, disse o Senhor, por enquanto, antes de chegar aos quatro cantos, eu vou tratar com vocês. Aí então, dentro desta profecia, ele acerta, ajusta os ponteiros com a casa de Israel, com o seu povo, a nação que ele escolheu. Preste atenção. Por que eu estou começando a nossa viagem escatológica por esse texto? Porque nós estamos olhando para a escatologia pelo prisma dos dias atuais. Estamos olhando a partir dos acontecimentos atuais. E olhando a partir desses acontecimentos, eu estou vendo, juntamente com você, algumas coisas acontecendo. Entre elas, esta proliferação, esse aumento descontrolado de pessoas que falam em nome de Deus acerca de um assunto que a Bíblia já nos reportou. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é muito perigoso quando eu olho para um acontecimento universal, porque a volta de Jesus é universal. A volta de Jesus é para brancos e negros, é para amarelos e vermelhos. A volta de Jesus é para ricos e pobres. A volta de Jesus é para brasileiros e para escandinavos e para suecos e para suíços e para russos e para chineses e para japoneses e para coreanos, para americanos, para holandeses, para portugueses, para alemães. A volta de Jesus é algo que virá e acontecerá para todos, não é regionalizado. Por isso eu comecei com esse texto, para chamar a sua atenção ao seguinte fato. Quando você falar de escatologia, de coisas futuras, não limite estas verdades que a Bíblia nos apresenta à sua realidade regional, ok? Isso quer dizer o quê na prática? Que você, em tratando-se da volta de Jesus, precisa olhar mais para a Bíblia, ler mais o que está escrito do que ouvir tantas coisas que estão sendo anunciadas. Eu entendo que nós temos a facilidade da comunicação e temos as fake news religiosas também. Tem muita notícia que perambula para lá e para cá. Presta atenção, porque se você não gostar, você já não fique no canal. Se você gostar, fica e convida mais uma galera para vir. Ei, preste atenção. Nós não podemos deduzir que por conta de uma profecia, de um sonho noturno ou até mesmo de uma visão, você pode colocar isso no WhatsApp e dizer que essa é uma realidade para todos os povos, ok? Nós temos o mundo dentro de uma trajetória que a Bíblia nos apresentou. Se você não sabe, então deixa mais uma vez eu te dizer. A Bíblia Sagrada diz-nos que havia de acontecer, no final dos tempos, um acontecimento muito sério. Ou seja, o profeta Daniel, dentro da Babilônia, teve uma visão e ele viu animais. Nós vamos falar disso mais para frente. E esses animais pontuavam para os impérios que haveriam de se erguer. Ele também, o mesmo profeta Daniel, olha para a visão de Nabucodonosor, aquela estátua grandiosa de cabeça de ouro e de pé
de ferro misturado com barro lá nas pontas e aponta para os fins dos tempos. Preste atenção, Daniel estava falando de algo que começou lá e está se desenrolando agora. Então, não é simplesmente, desculpe o que eu vou falar, não é simplesmente um barulho de línguas estranhas, um movimento a mais que vai mudar uma verdade espiritual. Pelo amor de Deus, depois do profeta Daniel, outros homens inspirados por Deus e usados por Deus passaram na nossa história da humanidade. E nada mudou, nada mudou. Pelo contrário, o cenário vai sendo ajustado. Por isso, dentro da escatologia, nós temos esta obrigação, a de olhar para todos os cenários e organizá-los. Agora chegamos. Quando vamos organizar esses cenários, temos as escolas, as mentes que interpretam as visões, as profecias, as revelações, cada uma para um tempo. Então nós classificamos isto de escolas. São pré-tribulacionistas, pós-tribulacionista e mid-tribulacionista. Aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação, durante a grande tribulação e antes da grande tribulação. Pré, mid e pós. Ok? Esteja atento a esta verdade, a esta realidade. São escolas. Quando você vai congregar em uma certa denominação, você vai ter o professor e ele vai falar para você sobre tudo isso. Qual é a nossa visão? Nós defendemos, nós acreditamos, nós interpretamos a Bíblia e olhamos para o cenário escatológico e entendemos que Jesus Cristo virá antes da grande tribulação. Eu, como havia dito, em detrimento da palavra iminente, porque esta é a expectativa que eu tenho à luz da Bíblia Sagrada. Disse que ele virá como relâmpago, o relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. É no abrir e fechar de olhos. Ele, o Senhor, virá, segundo as falas de Paulo, como um ladrão na noite. Ele usa uma palavra que é, o termo do grego é o átomos, é num tempo que não pode ser dividido, é muito rápido. Aí então eu tenho a palavra iminente volta de Jesus, no sentido de, ela está por acontecer, mas quando ela acontecer, será rápido. Quando ela acontecer, não haverá tempo, não haverá possibilidade de eu cronometrar. Agora, o que Jesus nos deixou foi as informações dos sinais acerca do fim. Ele chama de princípio de dores. Então entenda, o fim tem um começo. O fim não é o fim por si só e em si mesmo. O fim começa. O fim começa. Tá entendendo? Deixa eu fazer um desenho aqui porque é legal, né? Já vou virar aqui, vamos ver se você consegue entender. Começo do fim. Aqui é uma trajetória. E aqui é o começo do fim. Certo? Agora entenda, preste atenção, porque a Bíblia nos dá essa informação muito importante. A Bíblia vai nos fazer saber que quando você estiver definitivamente pensando que é o fim, sabe quando você disser, nossa, então tá acabando tudo, ainda teremos mais 1000 anos. Tá bom para você? Então nós vamos falar disso com bastante carinho e cautela. Por enquanto, fique com essas observações. Guarde esta palavra. Ele virá como um ladrão na noite, como o relâmpago que se mostra no Oriente e aparece no Ocidente, no abrir e fechar de olhos. Esta é, para mim, a palavra que mais me coloca limites quando eu penso acerca do fim dos tempos. Quando eu olho para o final, eu consigo pensar que não há, à luz da Bíblia, nenhuma fala dizendo, fique tranquilo, porque eu vou chegar e vou avisar e vocês vão se organizar, que é o caso de um período de grande tribulação. Olha o que aconteceu no mundo agora. Bastou uma praga como esta, né, uma peste como esta que assolou a nação e as nações, e as pessoas começaram a se apavorar. Imagine o que é a grande tribulação. Falaremos disso aqui nessa série Escatologia.
Fiquem na paz do Senhor. Se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E nos procure acerca do nosso núcleo teológico, Palavra Andada. Tamo junto. Fiquem na paz do Senhor.